relaxa. Pega bem. Vamos lá então? Vamos lá. Gente, vamos começar então com uma oração, esse pequeno culto. E eu vou pedir, se você quiser pegar um caderninho, né, para você anotar a devocional que a gente vai fazer, para você anotar aquilo que a gente vai falar e para você depois poder refletir, né, quando você estiver ali tendo a sua leitura diária ou durante a semana, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, que se dispuseram a passar adiante aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade, por mais uma oportunidade de estar falando de Ti. Senhor, às vezes nós temos vergonha de falar de Ti, mas que às vezes nós pensamos que não somos bons o bastante, nós pensamos que aquilo que a gente está falando às vezes não condiz com a Tua palavra, não quer dizer o real significado, mas Senhor, nós não falamos de Ti porque nós somos bons em falar, temos uma boa didática. Senhor, eu quero que o Senhor saiba que nós falamos sobre o Senhor porque o Senhor é bom, o Senhor nos capacita. Senhor, coloca a sua mão sobre a vida de cada um, Senhor, que está assistindo essa live. O Senhor venha acalmar o coração e que o Senhor venha falar no coração dessa pessoa, Senhor, que está precisando da tua palavra, Senhor, daquilo que sai da tua boca. Assim como os judeus e como Israel no deserto, nós também passamos por tribulações e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar acalmando o nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode comer. Então, gente, a gente vai fazer uma live um pouco diferente do que a gente já está acostumado, né? A gente normalmente chega, cada um vai fazer aquilo, cada um fala aquilo que se passou no seu coração durante a semana, né? Nas suas devocionais, aquilo que tocou e que a gente achou que Deus estava mandando a gente trazer aqui para vocês. Essa live vai ser um pouquinho diferente, né? Eu fiz alguns questionamentos e se você puder anotar ou depois gravar em algum lugar esses questionamentos para você se perguntar durante a sua devocional ou durante a sua semana, né? Você analisar com aquilo que você tem passado, tá? Então vamos lá. Senhor, como viver com tantas coisas acontecendo? Como viver sem dar desculpas para não ler sobre Ti e receber a revelação da Tua palavra? Como é estar bem emocionalmente e espiritualmente? Senhor, quais são as minhas necessidades espirituais? O que é aquilo que o Teu Espírito necessita? Né? Qual que é a necessidade do meu espírito, Senhor? O tempo todo buscamos evoluir, buscamos nos tornar completos. Desejamos um bem-estar emocional e espiritual. Como em Gênesis, quando o homem era um com Deus, a sua semelhança. Aí que o homem era completo. Pois a vida de Adão e Eva estavam em harmonia com Deus. Então, qual é o sentimento de estar em harmonia com Deus? O que alimenta o meu espírito? São essas perguntas que me tocaram, que deixaram o meu coração intrigado. Essas perguntas, quando a gente discutiu aqui antes da gente começar a live, vieram muitas questões até pessoais em relação a gente entender onde a gente está, onde Deus nos colocou, porque Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então, é que Ele sabe exatamente, que Deus sabe exatamente o que a gente precisa,
às vezes não é o nosso querer, não é o que a gente acha que a gente precisa, mas a gente vai entendendo isso durante o tempo. A minha devocional, ela fala sobre... Deixa eu pegar aqui. A minha devocional, ela tá em João 3, no versículo 18. Eu só vou ler o versículo 18 aqui e vou ler o trechinho que tá aqui na Bíblia. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no único Filho de Deus. Que não crê no Filho único de Deus. Deus escolheu a misericórdia para lidar com a gente. Cada pessoa merece, a gente que está aqui, cada um de nós, a gente não merece viver eternamente com Deus, porque o nosso lado humano, ele não permite, porque o nosso lado humano quer pecar, o nosso lado humano só vai pensar em nós mesmos, não pensar no próximo, não pensar em algo divino. É algo que o ser humano não entende. A nossa pena de morte é viver eternamente no pecado, onde não vai nos levar para lugar algum. Essa é a pena para cada pecador, é a morte. Mas, para aqueles que confiam em Jesus Cristo, Deus coloca de lado a sentença que a justiça exige. Para eles, não há punição. Em Romanos 8:1, diz que a punição pelos pecados de todos nós, já foi aplicada em Jesus Cristo. Jesus, ele levou todos os pecados do mundo em cima dele. Ele morreu pelos pecados para nos livrar do pecado. Então a gente não tem poder, o mal e o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida, pois Jesus já levou isso. A misericórdia de Deus é para todos os que têm fé em seu Filho. Então aquele que não crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está sendo julgado por não crer no único Filho de Deus. A fé é a convicção que Deus existe e se interessa por você. Então, quando a gente se sente mal por algum pecado, por algo que a gente fez, o Espírito Santo nos incomoda, só que de uma forma reconciliadora. Isso. Reconciliadora. Ele está nos incomodando com aquele pecado, nos dizendo: filho, não é isso que você não precisa desse pecado, você precisa de mim. Porque ao mesmo tempo que, ao cometermos os nossos pecados, a tentação ao cometermos os nossos pecados, ela é tamanha igual quando o diabo coloca o pecado na nossa cara e nos mostra: você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Às vezes em proporção até maior. Essa é a função do diabo em nossa vida, no sentido de nos acusar, de julgar o nosso pecado. Jesus não vai julgar pelos nossos pecados, porque ele não precisa saber disso, ele conhece o nosso coração, ao ponto de você nem precisar falar tanto para Jesus sobre os seus pecados. Ele já conhece, só que ele precisa que você confesse os seus pecados para ele te curar, para ele te tratar. E ele enviou justamente o Espírito Santo como reconciliador, como consolador. Ele está vivendo a destra do Pai e deixou o Espírito Santo como ministério de reconciliação com Cristo. Então, na mesma cena, o diabo está acusando o nosso pecado, dizendo que somos pecadores, mas ao mesmo tempo tem Jesus do nosso lado dizendo: eu estou aqui, filho, venha, não olhe para o seu pecado, olhe para mim, é de mim que você precisa, é olhando para mim que você esquece os pecados, é mantendo os olhos fixos em mim, que a partir disso, dia após dia, você vai esquecer o seu pecado, vai nem lembrar mais o que é pecado, porque quando a gente se apaixona por Jesus, cada dia mais é apaixonante estar com Jesus. É um amor que só cresce, porque ele nos preenche, ele preenche o nosso vazio, a nossa alma, ele preenche tudo que a gente precisa. Então a minha devocional é basicamente essa, da gente enxergar Jesus, não fazer igual a Natanael, que a gente tinha conversado hoje. Natanael, ele só acreditou em Jesus quando ele viu, quando apareceu na frente dele. Jesus chegou e Felipe apresentou Natanael a Jesus
E Jesus já diz para ele: eu já havia avistado você embaixo da árvore. E aí Natanael diz: nossa, você é o filho do Messias, o enviado. E Jesus exorta dizendo: você só acreditou em mim, que eu sou o enviado, quando me viu. Então que a gente não cometa esse erro de apenas acreditar em Jesus, acreditar em Deus. A gente precisa ver as coisas acontecerem, mas ter a certeza que a nossa fé, ter a convicção das coisas que nós não vemos, que a gente pode sentir primeiro antes de ver, sentir Deus em nossas vidas. E a gente estava, né, nessa discussão, a gente fez a seguinte pergunta, que eu também faço a vocês, né? E tudo isso, né, tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo que eu tenho feito, seja pecado, seja errado ou não, né, não seja, né, o que a gente considera como pecado, né, não seja de fato errado, mas tudo aquilo que eu tenho feito todos os dias da minha vida, isso tem alimentado o meu espírito, né? O fato de eu, né, a gente deu o exemplo de não ler a palavra, isso, né, de não buscar uma convivência, estar próximo de Deus, isso tem alimentado o nosso espírito? Isso tem alimentado o seu espírito? Então a gente fez essa seguinte pergunta e a gente também perguntou o que alimenta o nosso espírito. E de fato, por experiência, né, a gente, né, por experiências que a gente compartilhou aqui, de fato parece que a única coisa que realmente preenche, quando a gente se sente mal, a gente não se sente, a gente acordou mal, aconteceu alguma coisa no dia que colocou a gente para baixo, a única coisa que quando a gente se sente bem no dia, quando a gente chega em casa e ora, sabe, de uma maneira sincera, de uma maneira que a gente busca realmente, né? Essa busca sincera é aquilo que alimenta o nosso espírito, é o fato de Deus, de Jesus Cristo estar se revelando na nossa frente, como a Rebeca falou. Ele está aqui, né? Como a gente até falou, né, quando a gente estava conversando, que na antiguidade, né, nos relatos bíblicos, as pessoas, Jesus Cristo, ele estava vindo para a cidade, e o pessoal não estava acreditando, né? Falei assim: não, esse cara é um charlatão, né? Esse cara não é o enviado, esse cara está falando besteira. Mesmo com Jesus ali na frente deles, o Deus vivo, eles não acreditavam. Então a gente também às vezes pensa assim, a gente se sente assim, né? Assim, isso aqui não é Deus, isso aqui não é Jesus Cristo, é outra pessoa falando besteira, né? Mas aqui, assim, o conhecer Jesus vem a partir do ler a palavra, né? E é isso que alimenta o nosso espírito. Foi o que a gente conversou. Bom, olhando por outro lado, a gente consegue, por exemplo, a gente conhece o que a gente precisa para alimentar o nosso corpo. Que a gente alimenta o nosso corpo com aquilo que o mundo nos proporciona: hobbies, música, leitura, a própria comida. A gente alimenta o nosso corpo e a nossa emoção ao mesmo tempo, né? A nossa alma nós alimentamos nos prostrando de joelho a Deus, orando, louvando o nome dele. Só que nós de coração sabemos como alimentamos o nosso espírito. Nós só alimentamos verdadeiramente o nosso espírito quando somos verdadeiros a Cristo, porque podemos fazer tudo isso que eu acabei de falar, mas se o nosso coração não estiver posicionado em Deus, se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, de nada adianta, porque dá para dizer que a condição que o nosso espírito se encontra, ele interfere na nossa emoção, porque quando a gente está fora de uma comunhão com Cristo, longe do Espírito Santo, a gente não consegue ficar bem. E que fica vazio, né?
a gente sente um vazio, a gente fica triste e mesmo tentando ficar feliz, fazendo aquilo que a gente gosta, a gente não consegue. Porque Cristo já se manifestou dentro de nós e a gente sente falta disso. E existem pessoas onde o Espírito Santo não habita e por isso elas não são tocadas por ele. Por isso elas não conseguem ir para a igreja e manter uma comunhão firme. Porque somente aqueles que recebem o Espírito de Deus, esses sim conseguem ter amor por Cristo, conseguem seguir o seu caminho, a sua trajetória, conseguem seguir a sua palavra, conseguem ter em mente tudo aquilo que Cristo falou, seguir os caminhos dele, porque nós não conseguimos compreender a Deus. O tamanho do poder de Deus é imenso. É só olhar para o seu redor. Tudo que você tem em volta de ti, os céus, as estrelas, são todos frutos do poder de Deus. Deus, ele chama cada estrela pelo seu nome. E é algo maravilhoso que nós não conseguimos compreender. E a gente precisa manter cada vez mais uma comunhão mais firme com Deus. Porque mesmo exaustos, com todos os problemas da nossa vida, a gente precisa olhar para Deus. Porque é Ele que nos dá o fôlego, é Ele que nos dá a nossa vida. É Ele que morreu naquela cruz do Calvário para que nós pudéssemos viver. Amém. Viver de espírito, de alma, de corpo. Ele é o nosso Deus. Amém. E precisamos dele. Amém. A gente conversou também sobre esperança, né? O quanto é importante e necessário a gente colocar a nossa esperança em Deus. Porque, inevitavelmente, né, dias ruins acontecem. Todos nós passamos por situações difíceis, né? Como o momento atual, por exemplo. E parece que quando uma coisa ruim acontece, vem assim trilhões de outras coisas ruins e acontece muitas coisas ruins tudo junto. E é meio que automático a gente perder a nossa esperança, porque a gente se sente triste, a gente se sente meio sozinho. E a gente fica se questionando, né? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E quando a gente perde a esperança, a gente perde outras coisas boas também, né? Como a nossa fé, como o amor, paz, alegria, enfim. E junta tudo e às vezes a gente se sente meio que no fundo do poço. Só que não é ruim a gente estar no fundo do poço, porque na palavra diz que quando a gente está fraco, é aí que o poder de Deus, né, ele é mais forte. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a crer que Deus está no controle de tudo. Porque a gente não tem o controle de nada. A gente pode planejar, assim, 1000 coisas e se Deus quiser, Ele vai fazer totalmente ao contrário, né? E a gente estava falando sobre isso também, né? E a Rebeca comentou da questão de a gente estar no deserto, né? Que é uma situação, assim, que a gente meio que tá num lugar sozinho, a gente tá sem comida, a gente tá sem algo para beber, enfim, a gente fica meio que perdido, né? São provações de Deus e, como eu estava falando, né, em relação a estar no fundo do poço, não é ruim, porque Cristo, ele pode nos mostrar uma coisa boa através de uma situação ruim. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza e através disso ele vai nos fortalecer, ele vai nos mostrar que coisas boas podem acontecer, que ele está ali, ele não abandonou a gente e basta a gente acreditar e abrir os nossos ouvidos, os nossos corações para que a gente entenda isso e confie nele de todo o coração. Acho que é isso. Eu acho que, completando isso que você falou, Deus nos chama para viver no deserto. Como se a gente não tivesse nada. Que a gente a gente nasce não tendo nada. Nós vamos morrer não tendo nada. O que a gente vai levar? E viver no deserto é depender totalmente de Deus, da aprovação dele, da provisão, de ter certeza de que não vai faltar nada. Então, o nosso desespero ele é totalmente humano. Ele não é automático, né? É o desespero automático de todos os dias. Então, já ouvi pregações em relação ao deserto.
a ser instruído em relação a isso, a você depender totalmente de Deus. Mesmo que você não veja nada, que você não sinta nada, você ter a certeza e convicção de que Deus está ao seu lado, não vai faltar. Ele vai te dar o que você precisa, no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas, no local propício para isso. Então, tipo, a gente até comentou que às vezes precisa realmente passar por momentos difíceis para entender isso, porque quando tá tudo bem, a gente entende. Sim. Quando a gente tem dinheiro, quando a gente está alimentado, quando a gente tem uma casa para habitar, uma cama para dormir, a gente não fica preocupado com isso. Só quando a gente tá passando por momentos ruins que a gente vai entender que realmente Deus vai provar mais uma vez na nossa vida que não precisamos ser ansiosos para o dia da manhã, viver um dia de cada vez, que Ele tem o controle de tudo. E do quanto a gente precisa dele. E do quanto a gente precisa viver totalmente na dependência dele. Não tem como não. E o que a gente falou na live passada, cara, Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente, nem menos e nem mais. Só Jesus, ele já basta, ele é completo. Em tudo vamos buscar nele, em tudo nele teremos. Ele prometeu isso para nós, então ele não é homem para mentir e para não cumprir as suas promessas. Desculpa. Não? E aí? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém tem algo para falar aí na live? Vocês querem comentar algo, completar, corrigir, sei lá, que a gente possa ter falado alguma heresia? Vai que, né? Se tiver alguma coisa para falar, para completar, fica à vontade. A gente vai estar lendo aqui agora, mas a gente vai estar atento aqui, hein? Já tá atento. Cadê o do Insta? Jesus é o nosso tudo. Quem falou? Pastor Paulo Malpelli. Jesus é o Aê, nosso pastor. Aí, É isso aí. E com foguinhos, ele é nosso fogo. Ele é nosso fogo. Ele é só Jesus, né? Pelo amor de Deus. Jesus é top. Alguém tem um pedido de música? A gente vai tocar uma. Quando a gente estiver tocando essa, não era? Qual que vai tocar? Maranata, né? Não era? Não sei se eu era órfão. Maranata aqui, ó. A gente vai tocar essa música e vocês podem ir mandando sugestões, que aí a gente vai tocando nas próximas. Músicas dessa época, por favor. Dessa época. Aí depois dessa música a gente vai orar, aí a gente